Anterotech, uma empresa especializada de piscicultura de precisão. O plano de produção. O plano de produção é quando você determina todos os fatores importantes para que se tenha uma ótima rentabilidade, uma rentabilidade adequada. Então, como fazer o planejamento da produção para o RAS? Vamos ver. Importante é você criar um modelo sistemático antes de realizar uma ação, com o objetivo de implantar e fazer. Não esqueça, o importante é manter o foco. Então, o planejamento da produção, ele serve como base para você estimar o investimento inicial e estimar o investimento operacional. Então, primeiro, é importante definir o volume a ser produzido. Por exemplo, dá para carregar num carrinho de mão, numa caminhonete, numa caminhonete fechada, num caminhãozinho trucado ou num caminhão truque. Conforme a sua definição de volume, determina o tamanho de caminhão a ser transportado. Então, definir a estratégia de produção por fases e os parâmetros de desempenho é importante você controlar. Por exemplo, vou trabalhar com uma fase só, vou trabalhar com duas fases, como cria e recria, vou trabalhar como trifásico, cria, recria e engorda, vou trabalhar qual é a densidade em quilos por metro cúbico, qual é a biomassa final, vou vender ele com 1.000 gramas, 900 gramas, 800 gramas. A conversão alimentar estimada e a realizada, eu estou controlando. A periodicidade de despesca é mensal, bimestral, semestral, porque aí o fluxo de caixa fica variado. Terceiro, é importante definir o tamanho adequado dos tanques para cada fase. O tamanho do tanque para cria, o tamanho do tanque para recria e o tamanho do tanque para engorda. Por quê? As densidades são diferentes, então você tem que otimizar os espaços. Quarto, definir a quantidade de ração oferecida por dia, porque assim você pode estimar o consumo de oxigênio conforme a ração você dá no dia, você pode estimar o volume de sólidos produzidos por essa quantidade de ração e você pode ainda medir a quantidade de amônia que é gerada por essa quantidade de ração. Então, essas informações, elas são essenciais para dimensionar a sua aeração, os filtros mecânicos e o filtro biológico do seu sistema RAS. Quinto, é importante você definir os tipos de equipamentos, como bomba, compressor de ar, ozônio, mídias plásticas, tipo de painéis elétricos, tipo de aeradores. Então, sexto, definir as despesas com o pessoal, ração, alevina, energia, entre outros. E o plano de produção é a base para o demonstrativo de resultados. Então, o demonstrativo de resultados é um relatório que oferece uma síntese, um resumo econômico que completa a sua análise das atividades operacionais e das suas atividades não operacionais, num determinado período de tempo, demonstrando se você está tendo lucro ou prejuízo. Então, a elaboração do demonstrativo de resultados, EDR, você analisa pelo custo de produção, pela receita anual, pelo capital de giro necessário, pelo fluxo de caixa, pela análise de viabilidade econômica e pelo payback. Porque assim você consegue ver como num farol, se você está com sinal verde, o projeto é capaz de pagar o investimento inicial e aumentar o patrimônio do investidor. Se o sinal é amarelo, vai ficar empatado. Se o sinal é vermelho, pode perder parte do seu patrimônio. Então, o planejamento da produção nos dá essa antecipada análise de produção. Tá certo? Abraço!